Som. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início ao trabalho do nosso Deus e com reverência aqueles que podem ficarmos de pé para falarmos com o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Em seguida, a abertura da oração inicial, nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus com o presbítero Luiz Alves. Pai, nós te louvamos, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Te louvamos, porque Tu és soberano. Te louvamos, ó Pai querido, porque Tu és o Criador de todas as coisas. Te louvamos, ó Pai bendito e amado, pelo privilégio que temos outra vez de aqui chegarmos para junto Te adorarmos na beleza da Tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença, pelos Teus anjos acampados ao nosso redor. Te louvamos, ó Deus, pela providência, ó Pai bendito e amado, de Tu trazeres os Teus servos, ó Deus, permitires assim que eles aqui chegassem, Senhor, com segurança, trazendo, ó Pai, aqueles que estão se deslocando até aqui, também com segurança. Nesta noite, Senhor, sê conosco, fala conosco através dos louvores que serão entoados aqui, a Tua palavra que será ministrada. Prepara, ó Deus, os nossos corações, e que nos alegremos em espírito, Senhor, e em verdade, ó Deus, prestando adoração a Ti. Ó Pai bendito e amado, em nome do Teu Filho Jesus, se alguém chegou aqui entristecido, abatido, enfermo, ó Pai, que nesta noite possa, Senhor, sentir o poder da Tua palavra, pelo poder da Tua palavra, serem curados, restaurados, libertos para a glória do Teu nome. Assim, ó Deus bendito e amado, nós Te agradecemos em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ainda de pé, amados, a leitura da palavra de Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Que os irmãos abram as suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Tiago 1, 19, todos encontraram, então vamos fazer a leitura. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém.
Maravilhoso Deus, ainda na Tua presença, Senhor, nós louvamos e só temos a Te agradecer, Senhor, por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui mais uma vez para Te adorar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e que o Senhor continue conosco e que Teu Espírito Santo continue nos direcionando e nos capacitando, e assim, Senhor, nós Te louvamos mais uma vez. Amém. Meus amados irmãos, eu havia deixado de anunciar os trabalhos do dia de terça-feira, porque são trabalhos oficiais, e todos nós já sabemos há 15 anos que toda terça-feira tem culto de ensino. E nós estamos estudando o Sermão do Monte às terças-feiras. Estamos no capítulo 6, estudando a oração do Pai Nosso. E na quinta-feira nós temos o trabalho de intercessão, o culto de intercessão, culto de oração. No sábado nós retornamos com os trabalhos dos jovens, e nós precisamos de que você, principalmente que é jovem, se alie a esse desafio de fazer alguma coisa pelo ministério jovem da igreja, se dispor a trabalhar, a anunciar o evangelho, procurar liderança jovem e se oferecer, se colocar para ajudar. Domingo próximo não teremos escola bíblica. Essa escola bíblica de domingo, que será dia das eleições, será transferida para uma terça-feira. Nós estaremos anunciando dia 17. Então, domingo próximo não teremos EBD aqui na sede, não é? Nós não teremos EBD. A lição do domingo próximo será estudada, portanto, na terça-feira subsequente, dia 17. Ok. Mas eu tenho outra vez uma recomendação ou uma solicitação que venho sempre fazendo para a igreja. Depois nós diminuímos, paramos inclusive de fazer, mas vou voltar a fazer hoje porque é necessário. Os meios de comunicação, a mídia em geral, está anunciando que alguns países da Europa, a pandemia voltou a assustar. Países que voltaram a fechar-se novamente. O lockdown, aquilo que nós experimentamos durante uma semana. A Europa está voltando a viver isto. Por que que a Europa está voltando a viver essas medidas extremas de vigilância? Por quê? Porque o contágio, o alto índice de contaminação do Covid
aumentou, prosperou. Por que que aumentou? Por que que prosperou? Por que que o número de infestação aumentou nesses países? Porque eles não se preveniram. Acharam que a Covid havia acabado. E todo mundo, no sentido figurado, foi tocar foguete. Acabou a pandemia. E ela, traiçoeiramente voltou. E nós estamos aqui no Brasil, em um país de teimosos. Eu falei, um país de teimosos. Eu sou brasileiro e eu sei que brasileiro é teimoso. Só sobreviver com um salário mínimo não é fácil, não, tem que ser teimoso mesmo. Nós vimos como foi a primeira etapa disso. A Europa já estava começando a morrer, gente à vontade na Europa estava morrendo. O que foi que nós brasileiros fizemos? Fomos para as passarelas de carnaval. Ei, bem bom. Aí depois vem a bomba. Nós estamos no Brasil com mais de 160 mil mortos. Se é real ou não, é o que divulgam. Esse número poderia ser mais baixo, poderia ser menor, se nós nos preveníssemos. Mas agora nós estamos ameaçados de ser acometidos outra vez, ou aliás, já está acontecendo um novo aumento, uma reaceleração de casos de Covid. Os leitos hospitalares estão voltando a ficar cheios de pacientes com Covid. E nós, como da primeira vez, estamos como que isso não é nada, isso é bobagem, isso já acabou, isso não pega em mim, ninguém na minha família pega isso. Nós estamos tal qual agimos na primeira etapa. Bom, por que eu estou falando isto? Porque eu tenho um compromisso, tenho uma responsabilidade com os senhores quanto ovelhas do rebanho de Deus. Eu tenho, portanto, essa obrigação de, embora sendo chato, estar orientando, despertando, porque eu sei que o Covid mata, e não é fantasia, mata mesmo. E eu gostaria que nós não abdicássemos, não abríssemos mãos da utilização, irmãos, das máscaras. Eu não posso ver um álcool gel. Se for em uma loja, eu uso álcool gel na entrada. Se até chegar lá onde eu vou, eu encontrar outro litro de álcool, eu torno passar na mão. Se for por mim, eles têm prejuízo em álcool gel. Quando eu saio outra vez, não estou pagando nada para limpar minha mão, o álcool gel, em gel. E se é para ser fila, eu fico guardando, o distanciamento. Muito bem. Mas eu gostaria que a igreja, a Assembleia de Deus Promessas, utilizasse
utilizasse a máscara na igreja, não por causa do que o pastor é chato. Se ele me vê aqui sem máscaras, ele vai já brigar. Mas não por isso, mas por conscientização. Conscientização, educação. Isso faz uma grande diferença, irmãos. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos todos bonitinhos aqui, ó. Todo mundo está de máscara, pelo menos onde que estou vendo. Mas a hora que o culto termina, quando eu chego bem ali naquela porta ali, ó. A hora que eu passo dali da porta, eu faço isso, ó. Ah, chaga, daqui para frente, pronto. Ah, para lá. Aí eu falo, eu babo o irmão que está na minha frente, eu praticamente cheiro o nariz dele, ele cheira o meu, as gotículas que eu falo, ele está nem aí. Quem garante que você está sadio? Eu não garanto, nem você mesmo garante, porque tem os assintomáticos, aqueles que não aparecem, não tem sintoma nenhum, e estão contaminados. Esses são os perigosos. Esses são os perigosos. Infelizmente, os nossos políticos estão aí, ó, comícios, carreata, todo mundo sem máscara. Resultado: contaminação está aumentando. Oh, irmãos, eu não sei até quando eu vou ser chato com vocês, até que a vacina saia, mas é porque eu os amo, eu os quero bem, eu os quero bem. Infelizmente nós tivemos que adequar ao nosso contexto, ao nosso dia a dia, essa tal de máscaras. Pela primeira vez se ouve uma expressão assim: ô, máscara bonita, né? Porque máscara já é máscara, é feia, mas já se ouve até essa expressão, máscara bonita. Eu não vou pedir desculpa, porque é para o bem dos senhores, é para o nosso bem. Observemos, ó, bem ali tem um senhor de 80 anos, 86, ali tem outra senhora, aqui tem outro senhor, aqui tem outro. Ó, gente, os pais dos senhores, por exemplo, tem tudo 18 anos, 20 anos, só se for o pai aí da turma que está desafiando, não usa máscara, só se a família toda foi assim, né? Mas nós não viemos para cá para falar disso, foi do amor de Deus, né? Foi do amor de Deus. E vamos então louvar o Senhor e ministrarmos a palavra do nosso Deus. Hoje eu tive duas surpresas, ah, se eu soubesse, se eu soubesse. Presbítero Luiz Alves, quase eu morro de coração, olha ele aqui. E o pastor Carlos, olha aí, que você vê, né, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ouvir então? Vamos ouvir? Aí eu cheguei aqui, todo mundo no ambiente aqui agora do tribo de louvor, todo mundo aqui sem máscara, de baterista, de violão, todo mundo sem máscara. Se tivesse alguém com Covid, ó, ia soltando Covid nesses ventiladores aí, espalhando Covid para tudo quanto é lado. Aí Chagas entra numa boa, aí vem um Chagas de peito aberto. Mas a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Graças a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Tribo de louvor, só da Amada Igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas harpas
no número 525. Um hino bem conhecido. Até aqui. Vamos lá. Uau. Vamos nos pôr de pé, adorar nosso Deus com alegria. Vamos lá, esticar essas pernas. Dá uma esticadinha, tá? Só na palma. Aí, ó. Já refúgio agora eterna de Jesus os meus reis, breves reinos deste mundo seguirão as suas leis, ensinas da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo em Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Chama os filhos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Ninguém retirará, seu furor já demonstrou. Vencendo em Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo Jesus, que glória refúgio sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz onde encarará. Os triunfantes lá no céu irão cantar, venceu em Jesus. Aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia.
Amém. Que possamos continuar louvando ao Senhor. Amém. A palavra de Deus diz que ainda que não haja fruto na vide, e ainda que a figueira não floresça, nós possamos nos alegrar no Senhor. Amém. Possamos mostrar a nossa alegria para o Senhor todos os dias. Eu me alegrarei em ti. Louvado seja Deus. Estar aflito, mas nunca derrotar.
Mesmo cego me fazia enxergar, mesmo falho me fazia sobre as águas, nos proverá. Quando a gente faria faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cedo me fazia enxergar, mesmo falho me fazia sobre as águas. Não vivo pela vista, não vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vejo o seu glória, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vejo o seu glória, sim. Deus proverá, Deus Podem sentar, amados. Aleluia. Meus irmãos, o culto infantil hoje é na faixa etária dos 3 aos 12 anos. Uma observação: entre os 3 a 5 anos, os pais, as crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, os pais podem acompanhar na sala do culto infantil. Os irmãos entenderam? O culto infantil dos 3 aos 12 anos e as crianças de 3. Agora, isto. As crianças, por favor, vamos orar para irem participar do culto infantil. Senhor, nós te apresentamos essas crianças que são tuas. Elas irão, Senhor, aprender a tua palavra. Pedimos, ó Pai, que tu esteja dispensando sobre as irmãs que irão ministrar a tua palavra aos seus corações. Em o nome do teu Filho Jesus. E te pedimos, ó Deus, que tu tenhas misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a ministrar a tua santa palavra, também em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. É uma leitura relativamente longa. Iremos fazer a leitura
na Nova Versão Internacional, e fala sobre a parábola do banquete de casamento. Nós já ministramos a primeira parte desta mensagem não faz muito tempo, não mais do que 2 meses. E iremos hoje ver a segunda parte. Mateus capítulo 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem vestir nupcial, sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós lemos a parábola completa, não iremos fazer uso de toda ela, senão especificamente o versículo de número 4, que diz: de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Meus amados irmãos, nós intitulamos tanto esta quanto a primeira parte desta mensagem com o tema: fazendo pouco caso de Cristo. Também
na primeira oportunidade, nós intitulamos de Destratando de Cristo, ou então rejeitando o convite de Cristo. São 3 temas que se adequam precisamente a esta mensagem. E o último, rejeitando o convite de Cristo, nós vamos nos sustentar nesta, pelo fato de ter sido anunciado na primeira parte do sermão assim: rejeitando o convite de Cristo. O Evangelho de Lucas, quando ele relata os acontecimentos da última semana de Jesus antes da cruz, ele omite a parábola das bodas. Contudo, irmãos, esse evangelho narra uma outra parábola semelhante, que se encontra em Lucas capítulo 14, versículo 16 até o versículo 24. A parábola das bodas, que acabamos de fazer a leitura, ensina que Israel recusara o evangelho e que nós, os gentios, seríamos chamados. Nós sabemos que quem não é judeu é gentil. Desse ponto de vista, nós, aqui, todos nós, somos gentios. E assim, nós fomos chamados. E aqui nessa parábola, quem convida para a festa é um rei. Mas em Lucas, na parábola de Lucas, quem faz o convite para a festa é um certo homem. A parábola das bodas que nós utilizamos na leitura, ela tem 3 grupos de personagens. O primeiro grupo, o rei, o seu filho e os servos. O segundo grupo, os primeiros convidados, que desprezaram o convite com desculpas vazias, tolas, e maltrataram os servos. E o terceiro grupo são os convidados que receberam o convite inesperadamente. Talvez você já tenha vivido isto. Receberam um convite para uma festa em cima da hora, quando você não está esperando ser convidado, chega o convite. Assim aconteceu com esses últimos convidados. E era costume no Oriente Médio, daquela época, se fazer 2 convites para uma festa dessa natureza, uma festa de casamento. O primeiro convite permitia que o anfitrião, o dono da festa, calculasse o número de convidados para saber quanto de comida deveria preparar. E quando a comida estivesse quase pronta, o anfitrião mandaria seu servo chamar os convidados. Diz a parábola que o rei anfitrião ficou surpreso, irmãos, porque seus convidados
não chegaram e achou que eles não haviam entendido o convite. Por isto o rei insistiu e enviou seus servos mais uma vez, para que ele, o rei, tivesse certeza de que a mensagem fora entregue, conforme se vê no versículo de número 4. Mas dessa vez, além de recusarem o convite, os convidados trataram os servos mensageiros de forma insolente, de forma desaforada, de forma atrevida, maltratando e até mesmo matando os servos do rei que foram fazer o convite. E quando nós lemos o versículo de número 5, observamos que os convidados, não fazendo caso, foram para as suas ocupações do dia a dia, desobedecendo o convite daquela autoridade tão importante, não dando atenção ao convite formulado pelo rei para o casamento do seu filho. Na primeira parte deste sermão, aplicada há aproximadamente 2 meses, falamos a respeito do que o pecador faz pouco caso. Do que o pecador faz pouco caso. Do que as pessoas fazem pouco caso. Hoje, nós falaremos de que modo as pessoas fazem pouco caso e também por que as pessoas fazem pouco caso quando recebem um convite do Evangelho, um convite do Senhor Jesus Cristo, um convite para aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Por que as pessoas fazem pouco caso? De que modo as pessoas então fazem pouco caso? De que modo as pessoas fazem pouco caso e até destratam quando, ao ouvirem o Evangelho, não se fazem presentes de corpo e alma em sua audiência, ouvindo com atenção. E isto significa, isto realça como um insulto ao Rei dos Reis. Ah, meus amigos, não se tornem culpados de iniquidade, fazendo pouco caso do Evangelho de Deus, sentando-se para ouvi-lo, sem estarem realmente presentes. Eu não sei se todos têm essa experiência negativa, de estar apenas o corpo ali, mas o pensamento está na China, no Japão, em um jogo de Flamengo e Corinthians. As pessoas fazem pouco caso de Cristo Jesus, quando, ainda que ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Evangelho, não ligam. É como se eles ou essas pessoas não estivessem ali presentes. É como se essas pessoas fossem um objeto, um pedaço de algo inanimado, alguma coisa sem vida. Ah, irmãos, o que não diriam almas
cujos corpos já estão sepultados. O que essas almas não diriam para terem a oportunidade outra vez de ouvirem a mensagem de Deus, o Evangelho, a pregação da palavra, um sermão. Quantas almas não estão nessa condição? O corpo já sepultado, e não mais terão oportunidade de ouvir a palavra de Deus. O que não daria ao infeliz agonizante que se aproxima da morte e do sepulcro por ouvir uma pregação. Escutem, amados, fazemos pouco caso do Evangelho quando o ouvimos sem lhe prestar a solene atenção que merece. Dói em nosso coração quando estamos ministrando a palavra e alguém está no celular. Bom, às vezes pode ser algo urgente, às vezes também pode ser agora, porque a Bíblia tem um aplicativo, baixou a Bíblia e está ali. Mas antes do aplicativo, quantos não ficavam brincando, enviando mensagem para o irmão, para a irmã, dentro do templo, ou fora dele? Isto é fazer pouco caso do Evangelho, é não dar a atenção que o Evangelho merece. Oh, meu amigo, você faz pouco caso de Cristo, você o destrata, você rejeita o seu convite, ou tem rejeitado, quando coloca Cristo em qualquer outra posição que não seja o centro do seu coração. Isso me faz lembrar de um jovem, isso há mais de 20 anos, quando em uma escola bíblica, esse jovem disse que ele tinha 2 amores no seu coração. Entusiasmado, ele disse: Jesus Cristo e o Corinthians. Muitas pessoas têm assim, vivem essa realidade, um coração bipartido, de preenchimento, quando o Senhor Jesus não aceita estar no coração de alguém nessa condição, nessa situação. Aquele que dispensa a Jesus Cristo apenas uma parte, aquele que deixa Jesus Cristo apenas em uma parte do seu coração, faz pouco caso dele, porque Jesus Cristo ou tem todo o nosso coração ou não tem nada. Ele não fica em coração ocupado com alguma outra coisa que não seja Ele próprio. Irmãos, aquele que dá a Cristo apenas uma fração, um pedaço do seu coração, e ao mundo outra porção, despreza a Cristo, porque considera que Ele, Cristo, não merece ter todo o seu coração. Como está o seu coração?
como ele está sendo ocupado o seu coração. Quem tem ocupado o nosso coração? Ó irmãos, ó homens, eu me refiro aqui especificamente aos não evangélicos. Você que é meio religioso e meio profano, você que é, por vezes, aparentemente piedoso até mesmo, mas também, muitas vezes, bastante indigno, você faz pouco caso de Cristo, você destrata dele e o rejeita. Você que chora no domingo, como este que nós estamos vivendo nesse momento. Talvez aqui ninguém esteja indo às lágrimas com esta mensagem, mas imaginamos que isto aconteça, que verdadeiramente acontece em algumas oportunidades. Você que chora no domingo e volta para o pecado na segunda-feira. Você que favorece o mundo, os seus prazeres em lugar de Cristo. Você faz menos de Cristo do que ele tanto merece. Isto é fazer pouco caso de Cristo, é rejeitá-lo, é não aceitar o seu convite. Eu os conclamo, amados irmãos, a permanecerem, a perguntarem esta noite se são ou não desse tipo de pessoas. Agora, por último, eu lhes direi por que fazem pouco caso de Jesus Cristo. Por que as pessoas fazem pouco caso de Jesus Cristo? Alguns, na parábola, fizeram pouco caso ao convite do rei, por ignorância. Não sabiam quão boa era a festa, não sabiam quão generoso e bondoso era o rei, não sabiam quão leal era o príncipe. Se eles assim o soubessem, teriam tomado outra decisão e não recusariam o convite do rei. Mas esta noite, nós podemos ter alguém aqui, olha que nós podemos ter, que também não tem dado o devido valor ao Evangelho, porque não o compreende. Oh, amigos, se vocês soubessem que bênção é o Evangelho, se os senhores crescem, quão bendito é o nosso Deus, jamais fariam pouco do Evangelho, com certeza não fariam. Prove e veja que o Senhor é bom, e verá quão grande é a sua bondade. Outros rejeitam o convite do Senhor por causa do orgulho, simplesmente são orgulhosos.
acham inclusive que podem oferecer um banquete igual ou melhor do que o banquete oferecido pelo rei. E não me admira você desprezar o Evangelho, porque o Evangelho diz que você está perdido. Ah, meu amigo, eu sei por que desprezas Cristo. É por causa do seu orgulho. Quantos continuam morrendo por causa do seu orgulho e não se voltam para o Senhor Jesus, não aceitam o seu convite? A minha oração é para que o Senhor arranque o orgulho de você, e se isso não for feito, o orgulho será o maçarico que irá queimar a sua alma para sempre. Isto é duro, mas é necessário que falemos, para que sejamos despertados. Mas prestem atenção, pelo orgulho caíram os anjos. Como poderão os homens prevalecerem contra Deus? Por isso, evitem o orgulho, escapem da arrogância, para não fazerem pouco caso de Cristo Jesus. Ainda tem outros, e outros não acreditaram na mensagem. O rei nos convidando para o banquete, não acreditaram no convite. Deus oferecendo o céu para nós, para mim, não acreditam na mensagem. É como já é conhecido, em determinadas pessoas, conselho entra por um ouvido e sai pelo outro. A descrença, irmãos, leva os homens a fazerem pouco caso de Cristo. A descrença é terrível. Descrença. Será que nós vivemos essa situação? Será que nós somos crentes de aparência? Misericórdia. Mas saibam de uma coisa: não há no inferno nenhum descrente. E eu faço questão de repetir isto: não há descrentes no inferno. Todos são crentes ali no inferno. Muitos eram descrentes quando estavam na terra, mas ali no inferno não são mais descrentes, porque agora eles estão sabendo que o inferno existe, e que a palavra ministrada que eles ouviram era verdade, que o Senhor Jesus Cristo salva, liberta. Eles agora creem, mas é tarde demais.
porque é impossível duvidar ali no inferno. É impossível duvidar. Ó descrentes, deixem o Senhor Jesus tirá-los da incredulidade, pois é isso que os levará a desprezarem a Cristo Jesus, a incredulidade. Um outro grupo que faz pouco caso daquela festa, por serem pessoas, irmãos, muito voltadas para as coisas do mundo, negaram o convite, alegaram terem muitos afazeres durante aquele dia. Conta-se que um certo homem, muito rico, ele foi interpelado a respeito do estado da sua alma por um servo de Deus. Alma, respondeu o homem rico, não, eu não me preocupo com isso, eu não tenho tempo para cuidar de minha alma, não, eu já tenho muita coisa para resolver, eu já tenho muito do que me ocupar. Uma semana depois, aproximadamente, esse homem rico faleceu. E ele teve de encontrar tempo para morrer, porque Deus o chamou. Talvez Deus, na parábola do rico insensato, Deus possa lhe ter dito: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Finalmente, irmãos, tem aqueles que rejeitam o Evangelho e a Jesus Cristo, fazendo pouco caso dele, o destratando por causa da fácil disponibilidade do Evangelho, pelo menos aqui no Brasil. O Evangelho é pregado em quase todo lugar, e por isso muitas pessoas não dão o devido lugar, o devido crédito ou valor ao Evangelho. Por que isso? Não dão valor, irmãos, não dão valor até mesmo ao sol, só porque ele, o sol, irradia por todos os lados. Não dão valor ao pão, só porque o pão é o alimento mais comum e que Deus dá a todos os seus filhos. Não dão valor à água quando tem sede, quando estão sedentos, só porque quando estão com sede, a água pode jorrar na primeira torneira que eles encontrarem. Os senhores não gostariam de receber a luz, o pão e a água da vida, que os conduzirão
a eternidade com Cristo Jesus? Certamente que sim. Certamente que sim. O que será naquele terrível dia em que o homem hoje rejeita o convite do Senhor Jesus Cristo? O que será do homem naquele dia? Pelo fato de ele haver rejeitado o convite do Senhor Jesus Cristo. O que será naquele terrível dia do homem que hoje rejeita o convite do Senhor? Mas guarde as minhas palavras, ou se quiser, zombe, ria, mas lembre-se, direi outra vez, será muito sério para você quando Jesus voltar, se tiver feito pouco caso dele, se tiver feito pouco caso de Jesus. Pior, se você vier a ser torturado nas cavernas do desespero, ao ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, maldito. Será terrível demais encontrar-se nesse lugar, sabendo que dali não poderá sair jamais. Mas escute, eu prego o Evangelho nessa noite, é para você. Venha a Deus e creia nele. Jesus Cristo lhe concederá a graça de recebê-lo, e você será salvo ao se arrepender. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, diz as Escrituras, será condenado. Crer, amados, é confiar em Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que você jamais experimente o terrível significado dessas últimas palavras, em o nome do Senhor Jesus. Pastor Chagas, todos nós aqui somos crentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas esta foi a palavra que Deus colocou em meu coração. É provável que alguém esteja precisando dessa palavra. É provável que entre nós tenha alguém que esteja brincando com o Evangelho, com as Escrituras, com o que dizem as Escrituras. É como dizem, brincando de ser crente. Brincar de ser crente é desconhecer o Evangelho.
E se há alguém que está brincando de ser crente entre nós, que esta palavra tenha servido de advertência em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Fiquemos de pé, amados. Aqueles que podem, vamos estar orando. Aleluia. Nós vamos orar pela Cristina. A Cristina é uma criança de 12 ou 13 anos. Sofreu um acidente, está internada. É filha da irmã Nilde. Ela precisa das nossas orações, carece das nossas orações. Conosco, está conosco a nossa irmã Juliana. E pela fisionomia deve ser irmã da irmã Josi, não, né? Mas que parece, né? Até que amigos se parecem. Glória a Deus por isso. Da Assembleia de Deus Madureira, na cidade de Pinheiro. Irmã Juliana, eu estou me esforçando para trazer Pinheiro para cá. E eles estão querendo levar São Luís para lá. Nós vamos lutar, estamos lutando nessa. Eu vou convidar o pastor Gilberto, para estar orando pelos aniversariantes da semana. Alguém que aniversariou, por bondade, chega até aqui à frente. Orar pela Cristina, aqui representada pela sua mamãe, a irmã Nilde. E enfim, para que essa palavra sacuda o nosso coração, para que atentemos à realidade do verdadeiro Evangelho. Ainda tem a oferta, né, meu irmão? Muito bem lembrado. Ainda de pé, amados, nós vamos servir ao Senhor com as nossas contribuições. Aí de pé fica mais fácil de nós procurarmos aí na Bíblia, no bolso ou na bolsa, a oferta. Eu vou pedir ao missionário Manuel que dirija a oração, abençoando a vida dos que irão ofertar, e que essa oferta seja multiplicada, e que aqueles que não puderem participar hoje, Deus esteja os abençoando para participarem do próximo. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus de infinita graça, em nome de Jesus, nós te pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre as pessoas, Pai, que estão ofertando na tua casa, Pai. Derrama assim como a tua palavra, Pai, que tu irá encher os celeiros, Senhor, até que derrame de tanta mudança, Pai. Em nome de Jesus, também te pedimos os seus corações estão ofertados diante de ti. Isso.